Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Vídeo de indicação de um inscrito. O cara me alertou aí que o Arthur, do canal Não Me Fala, fez um vídeo criticando Racionais. Eu já acho isso um absurdo, né? Um playboy desse aí querer falar alguma coisa sobre as letras das músicas do Racionais, a vida da periferia. Já não faz sentido. Mas galera, sabe o que é foda, mano? Pra mim aqui, é que eu não gosto de ficar debatendo o vídeo dos outros. Ficar falando sobre o conteúdo do outro canal. Primeiro que você dá margem pro cara para se crescer, para você ir lá visualizar o vídeo que eu tô criticando aqui agora, tal. Isso gera algum tipo de retorno financeiro pro cara, mais visibilidade, né? Não é a minha intenção. Eu não acho legal eu ficar aqui debatendo a opinião dos outros. É saudável? É saudável você ter uma opinião sobre as coisas que se apresentam para você. Mas você viver disso, né, ter um canal direcionado a ficar criticando outros vídeos, outros conteúdos de outros canais, não dá, cara. Eu acho muito limitado, né, se eu ficasse fazendo só isso nos meus vídeos. Então, eu não gosto de ficar fazendo isso. Né? Vídeo de reaction, por exemplo. Esses vídeos de reaction, o que é reaction? Cara, a vida é um grande reaction. As coisas estão acontecendo e você está reagindo. Qual que é a ideia do vídeo de reaction? O cara está assistindo lá um vídeo e fica gravando, né, para mostrar para vocês o que ele pensou sobre aquele vídeo. Ou seja, eu prefiro fazer um conteúdo, um vídeo aqui, para estar acrescentando, agregando alguma coisa para vocês. Eu não quero que você venha aqui pensar, ou pelo menos assistir aquilo que eu pensei. Porque é isso que é um react. Eu estou pensando, estou reagindo ao vídeo, e você está vendo isso. É só isso. Não estou te acrescentando, te agregando nada. Eu prefiro fazer um vídeo no qual eu faça você pensar por si mesmo, a respeito de um ou outro assunto. Agora, você ficar assistindo eu pensar, pra mim não faz sentido. Então o que aconteceu? Esse Arthur aí do Mano Fala, que eu já critiquei algumas vezes no canal, gravou um vídeo criticando, né, uma situação que aconteceu a respeito do Racionais. Porque a faculdade, parece que a Unicamp, vai usar, né, um álbum do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, como tema, um dos temas a serem estudados, né, pelos candidatos no vestibular, se eu não me engano, de 2020. Então a galera já está se preparando agora, tem que começar, né, a entrar dentro dos temas para poder estar bem lá na frente, né, bem amparado. E ele não gostou disso, não gostou e fez um vídeo, né, criticando e tal. E ele tem os pontos de vista dele e ele fez aqui. Se liga comigo aqui, ó. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, e esse vai ser um daqueles vídeos que as pessoas não vão entender o que eu quis dizer e vão misturar as bolas. Ele já sabe que vai dar merda. Tanto deu merda que você olha lá a quantidade de dislikes que tem no vídeo dele. Né? Você olha lá, tá quase superando a quantidade de likes. Né? E olha que tem muito pato que adora esse cara. Mas ele falou merda, falou um monte de merda. Então eu vou começar aqui antes que eu me esqueça, antes do final do vídeo. Eu queria falar isso no final, mas eu vou me esquecer. E, cara, eu não tô aqui querendo que você vá assistir o vídeo do cara. Eu vou dar uma detonada aqui, né? Vai ficar o que você precisa saber se você segue o meu conteúdo e gosta de mim. Se você segue o meu canal e os meus vídeos só porque você é um masoquista, gosta de sofrer, é um coxinha, né? Mas gosta de tomar tapa na cara, eu acho que até é legítimo da sua parte isso, né? Faz parte do seu perfil. Né? Você vai lá correndo assistir o vídeo do cara, vai dar like, vai deixar seu comentário, mas ele foi destruído. Então, galera, eu não quero que você vá assistir o vídeo do cara para dar retorno para ele, né, financeiro, porque ele ganha dinheiro com esses vídeos. Não, sabe o que você faz? Você quer mesmo ir lá fazer alguma coisa porque você não gostou? Depois do final do meu vídeo você entendeu o que eu falei e você ficar revoltado com esse babaca? Você vai lá e não assiste o vídeo do cara, mas dá o seu dislike, né, e pode deixar algum comentário detonando o mané. Cidadão X, mas se der dislike pra esses caras aí, tá dando ibope pra eles, né? Eles ficam bem colocados aí nos critérios de avaliação pra serem, né, expostos pra outras pessoas e tal. Né? O like ele funciona muito dessa forma, né? Pra induzir você, né, a achar que aquilo é bom ou ruim, ou também pra deixar um critério de seleção. Você é melhor do que os outros porque você tem mais like ou dislike. Bom, dá o dislike, porque se ele crescer, né, sendo exposto por dislikes, né, ele vai atingir uma camada de pessoas que também vai gostar de odiá-lo. Quem gosta desse babaca aí, não importa a merda que ele fala, ele vai dar o like dele, vai fazer um comentário positivo e tal. Se você não gosta, você não assiste, mas você pode dar o dislike e deixa ele crescer, deixa ele ganhar ibope, deixa ele ganhar ibope no negativo. Que aí vai passar mais vergonha ainda. Né, vai ser mais fácil de você revelar o caráter desse babaca aí. Vamos lá. E eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá.
Em primeiro lugar, o que eu pessoalmente acho de Racionais? Eu acho uma bosta, eu acho um lixo, eu acho um tipo de música que polui, poluição sonora, não é música isso. Mas... Ai, cara, como começa a fazer tudo nesse maluco aí? Ele já começa dizendo que Racionais é uma bosta, pra ele. Deixa bem claro que pra ele Racionais é uma bosta, né? Cara, o que você espera de um playboy? Não é que ele vai falar que Racionais é uma bosta, mas eu acho que eu tô sendo reaça se eu falar isso pra vocês, né? Que todo playboy não gosta de Racionais, não. Tem muito playboy aí, molequinho da elite, de condomínio fechado, que gosta de Racionais. Ele entende, ele curte a letra, o estilo de vida ali, tal das roupas. Ele gosta de se passar por um moleque comum de periferia, alguém do povo. Ele não gosta de ficar sendo o tempo todo de elite, ele tá querendo criticar o pai ou a mãe, ele é um rebeldezinho, né? Sem causa, muitas vezes. E Racionais é bem o símbolo da rebeldia. Então, galera, não é só isso. Quando um babaca desse fala que não gosta de Racionais, não é só isso. Ali, esse cara aqui, ó, o Arthur Duval, né, esse do Mami Fala, ele representa exatamente a imagem do sistema, a burguesia que fede. Pode até ainda não ser um burguês completo, mas ele é um bom candidato a burguês. Esse é o objetivo de vida dele. E por que ele não gosta? Por que o burguês, que representa bem o seu sistema, naquela elite, por que ele não gosta de Racionais? Porque Racionais o que é? É rebeldia, falei pra vocês. Mas o Racionais ele fala uma real, né, que atinge esses caras. Porque o Racionais ele se rebela contra o sistema. Então esse babaca aqui, não é porque ele não gosta, ele acha uma bosta Racionais. Ele tem medo do Racionais. Ele entende direitinho, ele sabe interpretar o que está sendo passado ali pra ele na mensagem. E ele tem medo. Porque, pô, o Racionais está atacando o sistema dele. O Racionais é contra o modelinho hipócrita de vida desse cara aqui. Então, pra ele, não pode, eles não admitem isso. Eles ficam meio em choque quando eles veem alguém falando desse tipo de coisa aqui. E eles defendem o sistema e vem alguém e ataca o sistema. É uma ameaça pra eles. Por isso que ele não gosta de Racionais. Entendeu? Mas enfim, tá? Só uma curiosidade também, esse álbum específico, Sobrevivendo no Inferno, que a gente vai falar sobre ele agora, quando eu estava na quinta série, em 97, né, hoje é como se fosse sexto ano, eu lembro que teve Amigo Secreto no final do ano e as pessoas pediram, né, ali os CDs, e eu lembro que eu pedi do Gabriel Pensador, né, Quebra-Cabeça. Então, ele estava em 97, estava na escola, né, amigo secretinho lá de escolinha de bacana, davam CDs. Na minha escola não tinha esses negócios não, era uma caixa de bombom e olha lá, que minha mãe tinha que me ajudar a comprar, né, para fazer um amigo chocolate ali, tudo muito humilde. É uma diferença de classes, mas não é a ideia desse vídeo aqui. Ele fala que os amigos deles pediram, né, o CD do Racionais, né, e ele achou aquilo um absurdo. Porque ele quis o CD do Gabriel Pensador. Né, na época que estava fazendo sucesso era aquele quebra-cabeças. O que tinha mesmo no quebra-cabeça? Aquela do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Tinha também aquele que fez muito sucesso, que destacou o Gabriel, o Cachimbo da Paz ali e tal. Mano, som de playboy, cara. Som do condomínio fechado. Tá vendo a diferença? Enquanto a molecada tava curtindo Racionais, uma coisa mais real, mais impactante, uma coisa que dá um choque de realidade, esse babaca aí tava curtindo o sonzinho comercial do Gabriel. O próprio Gabriel, o pensador, sabe que ele fazia sonzinho pra playboy reacinha. Sonzinho comercial, né, mais dançante, né, com putaria, né, com piadinha, um pouquinho de ironia. E eu acho que nem a ironia esse babaca entendia na época, porque até hoje ele não entende. E o próprio Gabriel faz críticas nas suas músicas, né, de maneira meio disfarçada. Mas ele gostava do quê? O Gabriel, um branco, né, do cabelinho, todo delicado também, pelo menos passava essa imagem. Ele é um playboy como nós, né? Mas ele é rapper, tá na moda ser rapper, tá na moda curtir o som do gueto. Eu vou curtir um som do gueto que não é do gueto. Isso era o Gabriel Pensador. Por isso que ele ficou, sabe, abismada, cheio de purpurina pra cima, quando a molecada pediu Racionais e ele queria o Gabriel. Leite com pera, cara. Esse cara aí que esquenta todinho no micro-ondas, mano. Não vai querer nada melhor ou mais legítimo do que isso, né, mano? Isso daí só o CDzinho da Barbie. Ou hoje deve curtir muito Pablo Vittar, mas não fala que é para pegar mal o seu público idiota aí. Mas curte Pablo Vittar, certeza. Eu tenho esse CD até hoje. E uns 4 ou 5 moleques da minha sala pediram esse álbum, sabe, revoltado do Racionais, e eu achei uma bosta. Fiquei puto que eles pediram isso. Eu falei, nossa, como é que pode esses moleques gostar desse lixo de música aqui?
Ele preferia aquela bobagem, coisa, sabe, tipo um funk disfarçado não do Gabriel Pensador. Não tem nada a ver com o conteúdo desse vídeo agora, não tem nada a ver com o motivo pelo qual eu sou contra o que está acontecendo. Ele é contra o Racionais, né, como tema de vestibular, e ele fala que, pô, a opinião dele, né, é totalmente independente do ponto de vista dele do Racionais, que ele já falou pra você, deixou bem claro que ele acha uma bosta. É medo, ele se sente ameaçado, é bem do covarde mesmo, né, reagir dessa forma. Mas ele vai fazer um vídeo que ele vai criticar o Racionais, mas não tem nada a ver com a opinião tendenciosa dele. Ele consegue separar muito bem as coisas. Logo, esse cara aqui, que não sabe a diferença, né, de, por exemplo, o que é capitalismo e socialismo. Não, eu sei sim, eu sou capitalista. É um capitalista que defende o pobre sem capital. Capitalista onde só o capital na mão dele é útil. Né? O povo com capital não pode ser aproveitado, porque não vai querer trabalhar, um bando de vagabundo. Ah, mas o socialismo é coisa de esquerda. Bom, o socialismo não tem essa questão de coisa de esquerda. Né? Para mim, eu vejo o socialismo como uma causa popular, cara. Né? Uma questão de igualdade social. Não essa hipocrisia de desigualdade que eles criaram aí, fica falando e tal, né? Se amparando em meritocracia do liberalismo que ele defende. Ah, eu não quero falar disso, não. Vamos falar só desse babaca aí, do vídeo dele. Vamos lá. Você provavelmente vai estudar para o vestibular, você tem que estudar ali os Lusíadas de Camões, inclusive está na lista da Unicamp. O Curtiço vai ter também do Luiz de Azevedo, Machado de Assis, Luiz Drummond de Andrade. Eu, pessoalmente, no meu ano, eu tive contato com um livro chamado Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, foi um livro que eu gostei muito. Para. Eu sei o que ele está fazendo aqui. E já sei o que ele está fazendo aqui. O sistema consiste em quê, cara? Consiste em separar as classes. O dominado do dominador. Ele consiste em separar o explorador do explorado, né? O opressor do oprimido. É só isso. E quem está no domínio, quem é o opressor, quem explora, é a elite. A elite do qual ele quer fazer parte ou faça, sei lá. E o restante é o pessoal que sustenta o esquema deles. Né? É o oprimido, é o explorado, é o dominado. É só isso. Então o sistema, para manter, né, essa divisão aí de classes aí, e deixar bem claro qual o papel de quem aqui, ele usa diversas ferramentas. Né? Uma das ferramentas que eu vejo muito clara, e eu acho que eu ia até fazer um vídeo sobre isso, é essa questão do diploma, né, de faculdade, de ter uma profissão superior. Né? Por quê? Porque é para diferenciar, cara. Quem é que comanda, quem está no domínio, né? O topo da cadeia alimentar social, por exemplo, aqui. É uma ferramenta de seleção. Hoje a faculdade, né, quando o pobre começou a ir para a faculdade, né, com alguns programas sociais, né, deixou muito pessoal da direita, esses burguesinhos, classe média, revoltada. De repente tem um pobre que fez uma provinha no Enem lá e está aqui fazendo faculdade do meu lado. Para eles, não é tolerável. Né, porque foi sempre dessa forma que eles conseguiram selecionar, se separar do povo que eles odeiam. Nesse ponto, na faculdade, que eles conseguem se sobressair. Aí o cara vira médico, vira um bom advogado do escritório top, né? Vira um bom engenheiro com serviço garantido lá dentro das estatais, onde o pai dele é diretor. Aí é fácil. Aí quando o moleque aqui, por seu próprio mérito, que é muito raro, consegue, né, uma oportunidade, vai atrás, porque é a única esperança que ele tem na vida, né, pegar uma bolsa dessa e levantar aí a sua vida, né, e da sua família, quem sabe, eles odeiam isso. Né? Até essa galera aí, né, da periferia que entra na faculdade passa dificuldade mesmo depois de formado, porque eles não deixam penetrar dentro do ciclo fechado deles. Dentro do ciclo de engenheiros formados da elite, dos advogados da elite, dos médicos da elite. Para eles isso é um absurdo, cara. Um pobre com direito a carro, um pobre trabalhando de igual com eles não permitem isso. Então, faculdade, profissão, né, sempre foi um método de seleção, né, para separar eles do resto. E aí o que você vê? Ele vai falando aqui, né, que, eu estudei isso, né, Camões e tal. Questão de literatura clássica, cara, já faz parte do programa também, sabia? Eu leio qualquer coisa, né, cara? Já li até literatura clássica, mas não curto, né? Minha literatura clássica, né, vai muito próximo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, do George R.R. Martin, do Game of Thrones, né? É só questão de interpretação. Hoje não é clássico, por quê? Porque não escreve aquela letra pesada, aquela mensagem difícil de interpretação, né? É pesado, é maçante a literatura clássica. E eu prefiro isso daqui, né, o fantástico, não tem nada a ver. Tem muita realidade ali, é só questão de interpretar e trazer para a vida real. O que muita gente, como esses babacas aí, tem dificuldade. Mas você pode pegar, por exemplo, George Orwell, né, o livro 1984, ou Revolução dos Bichos, tem bastante conteúdo social e político ali. Mas ele prefere. Eu prefiro Carlos Drummond de Andrade. Ele prefere
né? O Camões, né? Não prefere porra nenhuma, cara. Esses moleques nem gostam de ler. Eles leem porque eles são obrigados pelos pais. Entende isso? Porque o pai chega nesse playboy aí e fala pra irmã, é o seguinte, eu não vou estar aqui para sempre, você vai ter dinheiro, mas eu preciso que você tenha mais dinheiro. Eu preciso que você seja um opressor assim como eu. Não viver nas minhas custas. Quero que você tenha pessoas do qual você viva as custas dela. É isso. O modelo de vida ideal do burguês, da elite, é esse. Ele treina o seu filho para isso. Então o moleque tem medo de não ser bem sucedido como pai, de ser um opressor, um dominador, né? E é na faculdade que vai separar. Se ele tiver oportunidade na faculdade, aí ele está bem o caminho garantido. E qual que é a pegada? Você olha para o moleque da periferia, na mesma idade que esse babaca está olhando Camões, o moleque não tem tempo de ler. Pode até ter, mas ele não gasta o tempo dele com isso. O moleque está preocupado com a gostosinha da sala lá, como é que ele vai fazer para pegar no final de semana, no rolê, na quebrada. Ele está preocupado com a quebrada, os caras que estão roubando, os caras que estão matando, quem é que morreu, quem está ajudado de morte, qual que é o rolê. Né? Porra, vou tentar juntar um dinheiro para comprar uma moto, porque as minas falam para os caras que tem moto, pro playboy. Né? Ele fica muito preocupado com essa coisa. Ele é limitado a isso. Então esse moleque da periferia, ele é programado a não acompanhar essa porra, dessa literatura clássica, que é justamente uma ferramenta de seleção. É chato. O Zé Povinho não vai curtir? Beleza, vamos usar isso porque já está garantido o desequilíbrio. Um moleque não curte, não interpreta, não está nem aí com essa porra. Coloca isso aqui que o playboy foi treinado e programado a ler, foi decorando aquilo ali, aquele programa de vida, e pronto, quando chegar lá ele vai usar uma vez no vestibular, vai passar e nunca mais vai pegar no livro. Enquanto o moleque que nunca pegou no livro, nunca vai ter oportunidade, nunca vai concorrer de igual, por exemplo, numa prova de vestibular contra esse moleque que foi programado para isso. Entendeu? É complicado, né, cara? E os vídeos vão se alongando, eu vou falar nesse contexto aqui, mas para detonar esses babacas aí tem que explicar, tem que desenhar pra galera. Por exemplo, né, pegue em consideração as consequências disso, nessa seleção que eu tô falando para vocês aqui. Porra, esse mala aqui, ou esses malas, né, esse aqui é só um símbolo de um mala, de um idiota desse aí, quando ele chegar com 30 anos, né, ele já está bem de vida, está bem estabilizado financeiramente, tem sua profissão, e agora ele vai curtir a vida. Com 30 anos, porra, agora ele trabalha quando quer, tem uns que estudam mais um pouquinho, entra na vida pública, né, para poder mamar na vida pública, em vez de trabalhar e dar retorno para o povo. Ele vai lá só para usar o sistema em favor dele. Esses caras que acabam com a imagem do funcionalismo público, é um babaca desse da elite que se forma, né, ele está de médico, mas ele não dá o plantão dele como médico, ele vai para o consultório particular dele. Ele está trabalhando para o sistema, mas ele tem uma vida particular dele, ele usa o sistema só para ganhar dinheiro, depois ele critica o sistema ainda. E se o povo não tem médico, se o povo não tem segurança pública, se o povo não tem educação, é porque tem uns babacas que estão no serviço público, que deveriam dar esse retorno social, mas eles estão usando em favor dele, só para ganhar dinheiro, porque ele estudou para isso. Ele mereceu essa oportunidade, porque ele é superior aos outros intelectualmente, nessa seleção desequilibrada que eu mostrei para vocês aqui. Então, enquanto o burguês desse está começando a curtir a vida com 30 anos, bem, tranquilo, sabe? Tá saindo de casa agora, a mamãe vai liberar ele porque ele já tem uma mansãozinha e seus 3 carros e uma patricinha gostosa lá, pagando o pau pra ele. Aí ele vai. O moleque da periferia com 30 anos já não tem mais vida, cara. Ele já viveu tudo que ele tinha que viver até os seus 30 e daqui pra frente é só lucro, né? Ele tá só sobrevivendo. Entendeu a diferença? Agora, ao lado desses grandes atores, né, a Unicamp, Universidade Pública paga com o nosso dinheiro, decidiu colocar um estudo obrigatório do álbum do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, um álbum, se não me engano, de 90. Isso é a revolta dele. Falei, né? Se liga por quê? E eu queria deixar claro. Falei pra você que o rapzinho que ele curtia na adolescência dele era o Gabriel Pensador, né? Não era um rapzinho comercial, nem era rap, era música comercial. Rap mesmo é a voz da periferia, cara. É uma realidade que esses caras não toleram. É a expressão do povo mais humilde. É a voz das ruas. E esse cara não admite esse tipo de coisa. O povo pensando, o povo reagindo, o povo se expressando. Para eles isso é uma coisa absurda. E agora a Unicamp vai usar Racionais como um dos temas das suas provas, né, das suas avaliações, e ele não gosta. Né? Ele está revoltado com isso porque para ele isso é um absurdo. Ele não foi programado para isso. Ele foi programado com Camões, foi programado com Carlos Drummond de Andrade. Né? Racionais, para ele não dá, porque ele não entende Racionais. Ele não vive esse mundo real. Ele não entende que Racionais tem um conteúdo ali social muito forte, e para ele social é a vidinha do condomínio dele, e o pessoal da periferia não tem vida social. É só um escravo a ser explorado. Ele não entende a realidade mesmo da vida, né? Porque a realidade do condomínio é uma, a realidade das ruas é outra. E ele não entende a história real. Racionais transmite uma ideia de uma história real. História real para ele, pô, não passou na Globo, da novela da Globo, não passou no Jornal Nacional,
não é realidade. Né? Ou se é a realidade daquelas pessoas que estão fora do sistema que eu respeito. Então, para eles, ficar irracionais no tema da faculdade, absurdo, porque ele vai estar em desvantagem. O moleque da periferia entende muito mais racionais do que ele. É só isso a revolta dele, entendeu? É só isso que ele tá revoltadinho, mimimi e tal. Né? Porque, pô, racionais, sei porra nenhuma de racionais, né? Agora, como é que eu vou fazer para entrar na faculdade pública, sendo que meu pai tem dinheiro para pagar o particular? O esquema deles é esse. Usar o público, tendo dinheiro para pagar o particular. Né? Porque aí você tira do pobre a oportunidade e garante a sua. Entendeu a diferença? Já é tudo pensado, cara. Você quer apoiar esse tipo de coisa? Você quer comprar o disco? Você quer ouvir? Você quer falar que o cara tá certo? Beleza, faça. Eu sou contra, mas isso é uma opinião pessoal. Agora, a partir do momento que você pega isso e usa como critério de vestibular da faculdade que eu pago pro futuro dos meus filhos, você vai me desculpar, cara. Aí você errou e errou feio. E aí ele vai falar disso, não, mas racionais. Pô, o moleque da periferia vai ter mais chance contra ele agora. Pra ele é uma concorrência desleal. Ele que defende meritocracia, né, tá querendo direcionar o sistema a favor dele. A meritocracia é quando merece pra eles. Agora, se de repente de alguma forma for, né, favorecer ou beneficiar, né, para que outras pessoas que não eles mereçam, aí não vale. Claro que para vocês algumas coisas que estão na letra desse álbum. E aí assim, eu sei que tem gente que vai falar, ai Arthur, mas como você é chato, você implica... É chato pra caralho. Não sei o que, e não é o caso, tá? Uma coisa é você fazer uma obra de arte, e você deve ser livre para fazer a sua arte, seja uma música, um filme. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do filme Cidade de Deus, né? Que a gente pode dizer... que os bandidos morrem no final. A elite gosta muito disso, né? O povo pobre se mata sozinho. De bandido, de fora da lei, etc. Mas é uma obra de arte, é maravilhosa. Inclusive é feito por um cara de esquerda, mas o filme é maravilhoso, a mensagem do filme é maravilhosa. E assim, eu não tenho nada contra você fazer uma música, mesmo que eu não goste. Um monte de mimimi, coisa chata, hipocrisia, eu não tenho nada contra, né? Pra fazer média que o pessoal discute ele. Pode isso, pode aquilo, eu tolero isso, mas fala real qual que é, cara, seja homem, para de ser covarde. O cara que vai fazer engenharia, ele obrigatoriamente vai ter que estudar essas letras, e eu queria deixar claro aqui. Tá vendo? O cara que vai fazer medicina e engenharia, que absurdo conhecer racionais. Fala lá, Gênesis, né? Deus fez o mar, primeira as música. Árvores, as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola. Já sacrilégio, esse babaca ficar falando racionais. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Isso aqui, pra quem não percebeu, isso aqui é a relativização da culpa. É aquela história assim, poxa, cara... Cara, o que o Racionais falou de errado nessa letra? Não faz pela voz desse babaca, não. Vê o início da música do Racionais e vê o Mano Brown falando essa parte aí da introdução e me diz qual que é a real ali. Realmente, cara, eu penso a mesma coisa de Racionais em muitos pontos, esse aí principalmente. Deus fez tudo pra todo mundo. O problema é que chegou uns pilantras, uns malandrão, que tomou conta de tudo pra eles. E agora, tipo assim, se você não faz parte da classe dele, você não tem direito. Você não tem direito a nada daquilo. É isso que esse babaca pensa. E ele acha isso um absurdo, né? O pobre ter direito. Mas tá relativizando, né, o vitimismo e não sei... Não, cara. É verdade, é real mesmo. Quem é da elite, quem tem a mentalidade de elite, pensa assim. É tudo nosso e não é deles. Acabou, eles não têm direito a nada. É só isso. Quando o Racionais fala isso, ele tá só interpretando essa parte, mas na visão medíocre dele, ele interpreta de outro jeito. É independente. Eu tô de boa aqui. Acontece que Deus fez todas essas coisas para as outras pessoas e para mim o homem só me deu a favela, o crack, a trairagem. Cara, não é direito natural, né, do próprio ser humano, do oprimido se rebelar contra o opressor? Se você não entende isso, você não é capaz de entender esse tipo de reação, não tem mais o que debater com um cara desse, cara. Mas o sistema classificou que reagir contra eles é errado, é um crime, não pode. E aí você tem que acreditar nisso. Não, você tem direito sim de reagir, porque é natural ser isso daí. É legítimo você se sentir oprimido e querer se levantar contra o opressor. Você perceber que está sendo explorado e questionar, né, o explorador. Eu tô com esse sintoma de revolta aqui, eu sinto esse sentimento de revolta e simplesmente eu tô tentando... E acho que isso é errado, você se revoltar é errado. Da culpa, tá? E por mais que você fale, não, mas isso é uma obra de arte, tá querendo colocar o cara do ponto de vista do bandido,
Pode ser, cara, que seja, mas a partir do momento que ela vira objeto de estudo para você passar ou não, para você usar isso como critério, Tem de se suporte. deve ou não estar E acho que está em desvantagem. E ter um futuro profissional e ajudar o país, aí você automaticamente está sujeito a opiniões contrárias, como a minha, por exemplo, tá? Tô devagar, essa é outra letra da música Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte a bandidagem curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Tomar geral, para quem não entendeu, é assaltar. Ele falou isso mesmo? Ele falou que tomar geral é assaltar? Ele está explicando para quem não entende. Tomar geral é assaltar. Mano, o que faz com um cara desse, cara? E tem gente que acha que ele é o intelectual, né, candidato a deputado, que merece seu voto. Sério mesmo, ele fala que tomar geral é assaltar. Será que é assim mesmo que esses burguês, que esses moleques de condomínio pensa da periferia, pensa do povo comum? Quem toma geral é assaltante, automaticamente é isso. Ele pensa assim. Cara, passa um dia na quebrada, mora na quebrada, né? Vive alguns dias ali. Eu sei que você não aguenta. Não dá pra você. Já pensou? Você tem que pegar ônibus? Já pensou se correr o risco de ser assaltado no ponto, né? Quando os malandros vêm com a moto e tal? Jamais, né? Você vai desmaiar, vai morrer do coração ali mesmo. Não tem essa ideia aí. Para ele, tomar geral é coisa de bandido automaticamente. Na verdade, ele diz que tomar geral é assalto. Talvez no condomínio dele, né, seja um absurdo. Tá lá os guardinhas pagos pela mamãe, que ele fica humilhando os guardinhas, os funcionários de condomínio, e ele não vai correr o risco de tomar uma geral, por exemplo. Mesmo que ele esteja fazendo qualquer merda lá dentro, o guarda não tem que falar nada, né, o policial interno deles ali. Porra, vai fazer o quê? Eles que pagam o salário do cara. A elite pensa assim sobre a polícia. E é verdade, cara. Muitas vezes o Racionais critica muito a polícia. Às vezes eu acho que até ultrapassa um pouco o limite, mas tem aquela licença poética. Não sei, eu acho que força demais às vezes. Mas a ideia ali do Racionais criticando a polícia é quando a polícia é usada contra o povo. Quando a polícia está em favor do sistema, protegendo lá os caras da elite e atacando o povo, oprimindo aqui. Ou seja, o policial que deveria preservar a ordem, a lei, a justiça, está preservando a ordem, a lei e a justiça da elite. E o povo que se dane. Então o Racionais ele é muito rebelde contra isso. A polícia é a mão armada do sistema. E ela usa essa ferramenta contra o povo, para oprimir cada vez mais. Para controlar, para manter o domínio. E o Racionais se rebela contra isso. Eu tenho um manual com os lugares horários de como dar perdido. Ai, caralho. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um bandido falando, olha, eu quero que você for da polícia, eu sei mesmo assaltar, sei como dar perdido, e é isso aí. E é isso, a letra é isso, a letra é engrandecimento. Ele tenta explicar a letra, né? Vamos com a outra aqui, ó. Periferia. Ele fala, sabe o que é foda? Ele fala que em vários pontos ele diz que está engrandecendo o bandido, o Racionais está fazendo isso. Acho que a ideia do Racionais não é engrandecer o bandido, né? Quem assiste Racionais, né, nos vídeos, ou quem escuta Racionais, né, nos sons, nos álbuns aí, sabe que a ideia do Racionais é transmitir uma mensagem, né, cara? E não é engrandecer o bandido, porque o próprio Racionais reconhece que a vida do bandido, cara, no final das suas músicas é trágica. O crime cobra, cara. A vida, a conduta que você leva aqui vai ter retorno, a lei do retorno é garantida, muito mais na nossa realidade da periferia do que esses babaca da elite. Que eles têm a justiça a seu favor, tem um destino controlado por eles, aí dá certo pra eles. Pra gente aqui não, cara. Você fez de errado aqui, vai ser cobrado ali na frente. Então a ideia do Racionais quando ele fala do bandido, não é o bandido, o covarde que ataca. Não. Eu acho que o Racionais nem admite isso. Ninguém na periferia admite. O babaca que rouba a moto do moleque que tá pagando prestação. O imbecil que atira na vítima por causa do celular. Não, nem na periferia isso é admitido. A ideia do bandido aqui do Racionais, ele está falando como um símbolo de rebeldia. É o cara que se rebela, o cara que se levanta contra o sistema. Coisas que eles não admitem. Então toda vez que ele fala de engrandecer o bandido, é isso que ele quer dizer. Ele não admite que alguém se levante. O Racionais está falando disso. É uma espécie de guerreiro, um símbolo de combate ao sistema. E, pô, combater o sistema deles, jamais, né, cara? Periferia. Olha só. Hora extra necessário para o alimento, uns reais a mais no salário, esmola de patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. É isso, fulano. 365 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. Isso aqui
É basicamente um cara falando que ele é escravo de um patrão milionário e cuzão, que a gente não percebe que a escravidão ainda existe, e se a escravidão acabar, o patrão vai viver do quê? O patrão vai fazer o quê? E o que é? Você percebe que depois aqui vou soltar, ele não vai falar contra, porque ele não tem o que falar. Esse trecho da letra do Racionais aí simplesmente fala a real, ele mesmo sabe que é uma realidade, ele fala, é um cara falando. É a voz do povo, que é o rap. Rap é isso, tá? A voz do povo. É a voz do povo falando qualquer ideia. Tá falando a real mesmo. A gente é explorado por uns caras que vivem da gente. Se sustenta no trabalho dos outros. E aí ele não tem o que falar. Se liga, ele não tem o que falar. Então, nós todos somos escravizados ali pelo patrão milionário cuzão. Pois é. Outra letra aqui. Não falou nada. Alguém me chamar. Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés. Apavorei. Desempenho nota 10. O desempenho dele num assalto, tá? Dinheiro na mão. O cofre já estava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Tô ouvindo alguém me chamar. Foi defender o patrimônio do playboy cuzão. Tiros. Não vai dar mais para ser super-herói. Se o seguro vai cobrir, foda-se. E daí? O Guina não tinha dó. Se reagir, pum, vira pó. Isso aqui não é engrandecimento de bandido. Isso aqui não é realmente você pegar... Não adianta ficar com reacinha. Engrandecimento de bandido, não pode, né? Isso é contra, né? O povo, eu não defendo o povo, porra nenhuma, hipócrita fingido do caralho. Faz o seguinte, cara. Essa música aí, né? Tô ouvindo alguém me chamar. Vai lá você agora, por curiosidade, por interesse, escuta esse som inteiro. Mas inteiro o som. Não esse trechinho que ele separou aqui. Escuta o som inteiro lá. Né? Porque o que tem na música do Racionais? Racionais é uma história. Quase todas as músicas do Racionais é uma história, uma caminhada, né, de um dia ou uma vida de alguém ali. Né? E ela tem começo, meio e fim. Né? E respeita muito a questão da conduta do personagem da história. E se você cometer seus erros, você vai ser cobrado, cara. Essa é a vida. Nessa música aí, por exemplo, tô ouvindo alguém me chamar, você percebe que ela já começa do fim. Tá lá o som lá do beat do coração do cara morrendo, né? Pelo menos tá dizendo isso, a mensagem é essa. E cara, ele faz só uma reflexão de toda a vida dele, de como que ele chegou àquela parte lá, né, a morte dele, e aí ele fica relembrando. Ele tá pra morrer, tem aqueles flashbacks, né, que a gente sempre escuta falar, e essa música é isso. O cara tá lá na hora dos tiros e tal, porque você vai ver que no final da música é o começo. Né, e você vai entender a real. Ele vem fazendo a caminhada que ele fez para chegar naquele ponto ali, naquele ponto crítico sem volta. Ele começou pelo caminho difícil, ele escolheu a coisa errada. E a conduta dele vai determinar qual vai ser o final dele lá. E ele sofre muito durante a música, né? O personagem ali. Né? Tem aquela parte da empolgação, do assalto, tá se dando bem, deu certo e tal. Mas em toda hora da música ali você percebe que o personagem ali tá falando, pô, eu vou ser cobrado, cara. Ele sabe. Isso não vai ficar assim. Eu estou causando sofrimento hoje, você é um sofredor amanhã. Até quando é a reação, de certa forma covarde, que ele mata o guarda, que ele destaca aqui, que é engrandecer o bandido e tal, é que o Guina não tinha dó. Quando ele fala de matar o guarda, realmente a ideia que a mensagem que ele quis passar naquela parte é que, pô, não tem que ficar defendendo o sistema. Eles foram assaltar um banco, ou tomar dinheiro do patrão, e de repente alguém foi proteger o dinheiro do patrão. Às vezes é a função dele. Né? O sistema é covarde e usa essas pessoas para se proteger. Os agentes da periferia, povo, né, descartável, para proteger o dinheiro deles, por exemplo. E eles usam isso e o cara reage e o cara ali atirou numa coisa. Eu acho a atitude covarde, né, latrocida. Mas a ideia não era se engrandecer. Ó, tá vendo? Matou e tal. Hoje tem muito moleque na quebrada que conta vantagem quando mata a vítima mesmo. Esses moleques são lixo. Lixo que tem que ser exterminado, inclusive da periferia. Não são rebeldes, não são legítimos, não são guerreiros contra o sistema, porra nenhuma. Um bando de covarde, otário. A gente tem que matar mesmo. Aí o cara tá falando isso ali, né? Ele quer destacar, tá vendo? Matou e tal. O Guina, né? Ele fala do Guina, né? Tá engrandecendo o Guina, o bandido que não tinha dó. Se você perceber essa música aí, entender a real, o cara, o personagem da música aí, morre nas mãos do Guina. Não exatamente na mão, mas morre pela arma que ele deu pro Guina. Porque o Guina veio cobrar uma caminhada que ele acha que o cara tinha feito de errado. E ele tá no final todo depressivo, todo encolhido lá, acuado, sabendo que a morte tá chegando, no final do som, exatamente por isso, cara, porque ele fez as coisas erradas. Cara, na vida da periferia você paga com o que tem, né? No caso é a vida. Se você foi covarde lá atrás, lá na frente a vida vai ser covarde com você também. E aí ele termina o vídeo tentando se explicar e tal. E cara, que nojo desse maluco, mano. Como é que eu vou... Os caras falam, debate com esses caras aí que você vai ser humilhado. Eu vou ser humilhado por um bicho desse aí? Sério? Com Kim Kataguiri? Com Arthur Duval? Nossa, mano, que... É por isso que a vida tá assim, cara. O nosso destino, né, a nossa sociedade. Esses caras aí são símbolos, né, de liderança popular. Cara, é ridículo as coisas que ele falou. Tem uma hora que ele aponta
uns erros de português, deixa eu ver se vai chegar. Tem um ponto do vídeo lá no início, não sei se você prestou atenção, que ele critica o Racionais, né? Ele tá declamando a letra ali, tá lendo a letra ali, e ele fala que tem alguns erros de concordância verbal, né, do próprio Mano Brown na letra. Muitas vezes o Racionais faz isso de maneira intencional para deixar a letra, né, a linguagem da música muito próximo do português da periferia, né, do dialeto real aqui das ruas. Então, às vezes tem erro de concordância mesmo, porque não é tão importante muitas vezes, né? Mas o pessoal sabe fazer direitinho, tá? O pessoal estuda português também, ele acha que só ele estuda português. E ele critica isso, Racionais, ele destaca até esse ponto aí. Olha lá, Gênesis, né? Deus fez o mar, Primeira as música. árvores, as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas. Percebeu? Ele gosta de fazer um destaquezinho ali. E aí ele começa falando pra você, eu vou voltar aqui, ó. E aí eu vou deixar bem claro de novo para vocês que ainda não entenderam. Você quer fazer... Você quer fazer, aí viu? Você quer fazer, ô seu idiota, você quer cobrar português dos outros, mas tem que dar exemplo. Você quer fazer, não, você quer fazer. Você quer fazer música. Então, ele cobra o português do cara para destacar, para falar para você que, ó, o cara é intelectualmente inferior. E aí eles, porra. Aí você quer que eu debato isso? Pois é. Outra letra. Capítulo 4, versículo 3. E aí é o seguinte, essa música ela começa com uma introdução. Queria deixar clara a introdução. Respeita a introdução. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Clássico do rap Nas nacional. brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Realidade A da cada periferia. 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então ele desenha esse cenário e depois ele vai para a letra. E aí eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui. Vamos ver. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô de cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. O que ele faz nessa letra aqui? Ele dá uma introdução ali com pseudodados, né, de que olha como a polícia mata negro. Pseudodados. Ele tá falando que não é real isso. É que a polícia não mata gente de periferia. Ué, ela foi programada para isso, ela é paga para isso muitas vezes. Estão errados? Estão. Eu acho que a polícia está errada em atacar o povo. Ela deveria defender o povo. Mas o sistema que é assim, né? O governador é dono da polícia, ele quer se defender do povo. Então ele manda atacar o povo. Não atacar o próprio sistema, que faz sentido para ele, se ele é dono da arma, né? E, porra, mano, é um lixo os caras falando. Olha como os negros são vítimas. E logo após vem a reação. A reação é ele mostrando que ele é um negão do mal. Aqui, Acho que até tem um tom de racismo dele falando isso. É 100% Negão. veneno. É isso. É isso. E aí eu vou deixar bem claro de novo para vocês que ainda não entenderam. Você quer fazer tua música? Você quer falar esse... Pô, esse vídeo ficou comprido pra caralho, eu acho que... Mano, que lixo. Lixo de gente, cara. Falar do Racionais, né, Arthur, do Mami Fala e... Porra, mano. A galera, ó, falou. Aqui, ó, o Cidadão X, já detonei tanto esses caras aí, mais uma vez, menos uma vez, dane-se. Mas, porra, mano, que lixo esse vídeo, cara. Vai lá e dá um dislike. Não assiste não, mas dá um dislike. Deixa um comentário aloprando ele lá. Só pra ele se sentir um pouquinho oprimido. Aqui é o Cidadão X. Falou.